Turma, bom dia ou boa tarde, não sei bem o horário que vocês vão assistir esse vídeo, mas gostaria de desejar a todos boas-vindas à unidade 4 da disciplina Estágio Supervisionado na Educação de Jovens e Adultos. Nessa unidade 4, intitulada Experiências e Práticas no Estágio em EJA, produzindo o relatório, foram destinados uma carga horária de 12 horas para vocês desenvolverem essa unidade. Qual que é a ideia dessa unidade? Depois de passar 3 unidades desenvolvendo atividades, lendo, observando a escola, observando os documentos da escola, nessa unidade 4 você vai desenvolver a síntese conclusiva do estágio que vocês desenvolveram, do estágio em EJA. Então, nesse momento, deve constar todos os aspectos relevantes da prática, tópicos que poderiam ser melhorados, as aprendizagens significativas ocorridas durante esse estágio, uma avaliação do seu trabalho, da sua inserção no campo de estágio, como foi, da contribuição para a formação docente, para a sua formação enquanto professor, o que essa vivência no estágio influenciou na sua formação, se ela foi legal, se não foi, se durante esse isolamento social, como que foi desenvolver esse estágio. Então, aqui nesse momento, vocês irão desenvolver o nosso trabalho final, que é o trabalho que fecha a disciplina de estágio, o relatório final. Esse relatório será realizado ao longo da disciplina, ao longo desse semestre. O modelo e as instruções desse relatório final estão disponíveis em documento no ambiente virtual de aprendizagem dentro da unidade 4. E nesse modelo vocês vão observar que eu tenho uma introdução, uma análise do contexto da escola, uma parte que eu vou discorrer sobre as minhas experiências, na verdade, a sua experiência enquanto aluno estagiário, como foi estar ali naquele ambiente, como foi observar aquela escola. E quando eu digo estar ali naquele ambiente, é claro, se nós estamos no ensino remoto, o ambiente que nós estaremos é o ambiente virtual, acompanhando essas turmas virtualmente. Então, como foi acompanhar essa turma? Como foi a relação? Qual foi a relação com os alunos? Como foi essa relação com o professor regente da turma da EJA? Como foi desenvolver um plano de aula para essa turma? Então, nesse relatório, eu vou falar um pouco dessas minhas experiências, desse momento que eu vivi ali com aquela turma. Eu tenho uma parte, além dessa parte introdutória, eu tenho uma parte teórica que eu vou falar sobre o que é essa EJA, o que é a educação de jovens e adultos fazendo uma contextualização teórica. Depois eu vou fazer a contextualização da escola que eu acompanhei. E por último, eu vou fazer essa análise de como foi a minha experiência enquanto estagiário na sala de educação de jovens e adultos. Como foi acompanhar essa turma, como foi a minha semi-regência e a minha regência. Então, eu vou falar um pouco dessas minhas experiências e como isso me auxiliou na minha formação. Nas considerações finais, eu vou fazer um fechamento de tudo isso, fazendo essa análise a partir da parte teórica que eu estudei, da análise dos documentos e da minha vivência ali na escola, quais os impactos de tudo isso na minha formação enquanto professor para atuar na educação de jovens e adultos. Mudou a minha concepção? Não mudou? Eu repensei a prática ali do professor da EJA, eu continuo pensando da mesma forma. Então, ali nas considerações finais, você vai pontuar todos esses aspectos que, fazendo um fechamento desse período que vocês acompanharam a turma na educação de jovens e adultos. Eu espero que esse estágio tenha contribuído e contribua de forma efetiva na formação de vocês enquanto professores que poderão atuar na educação de jovens e adultos. Essa é uma modalidade de ensino muito importante para
para o Brasil, para a sociedade brasileira, porque infelizmente nós ainda temos um alto índice de analfabetismo, de pessoas, de jovens e adultos que pararam de estudar na idade regular de ensino, às vezes para trabalhar ou por outras questões, e que agora, na educação de jovens e adultos, eles têm a oportunidade de voltar a estudar. Então, é uma modalidade extremamente importante para a sociedade brasileira e é importante para a gente, enquanto docente, enquanto aluno do curso de pedagogia, entender que a educação de jovens e adultos não é igual à educação de criança. Que eu não posso pegar aquele material que eu uso com as minhas crianças e apenas transportar para trabalhar com os meus adultos. Porque o adulto, ele tem outra perspectiva de vida, ele tem outra realidade e ele tem outra carga de vida. Então, enquanto uma criança tem 6, 7 anos de vida, de experiência, de história, um adulto tem 30, 40, 50 anos de história. Então, ele não está mais elaborando conceitos, ele já tem seus conceitos pré-elaborados. Então, eu tenho que considerar todos esses aspectos na hora de pensar a minha aula, o meu planejamento, a minha prática para desenvolver a docência na educação de jovens e adultos. Então, tenha isso em mente e aproveitem esse estágio, aproveitem esse momento para desenvolver a formação de vocês, desenvolver a docência dentro da EJA. Parabéns a todos que chegaram ao final dessa disciplina de estar supervisionado na educação de jovens e adultos. Parabenizo a todos que participaram e espero ter contribuído para a formação de vocês. Até mais!